que se ela sumir no mundo agora, não vai fazer diferença. Faz diferença. Eu entendo que o mundo é um lugar injusto. Eu não quero fazer parte do que torna ele pior. Em que você vê pessoas negras envolvidas com criminalidade, arma na mão, um carnaval, mulheres negras peladas no carnaval. Aí você fala, isso é tão Brasil. Isso é tão Brasil pra quem? E que Brasil é esse? Oi, eu sou Renata Ferreira e esse é o Capítulo à Parte, o videocast literário da Estante Virtual. Por aqui a gente vai prosear sobre o universo do livro, cultura e afins. Vou receber escritores, roteiristas e influenciadores literários. Se você, assim como a gente, é apaixonado por esse universo, nos acompanhe por aqui e também pelas redes sociais da Estante Virtual. Nesse segundo episódio do Capítulo à Parte, eu recebo Rafael Calça, nosso griot das histórias em quadrinhos, roteirista e também premiado, vencedor do prêmio Jabuti de Literatura. É um prazer recebê-lo, Rafael. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Para começar a nossa prosa, eu queria falar um pouquinho sobre a sua formação como leitor. Muitos brasileiros começam a ler, têm uma memória afetiva com os gibis e histórias em quadrinhos. Como é que foi esse percurso na sua formação como leitor? Com os quadrinhos, acho que, querendo ou não, sempre vai ter Maurício de Souza, sempre vai ter Turma da Mônica, mas também super-heróis. E isso esteve bem presente para mim, assim. Mas também tinha muitos livros, então sempre tinha na minha mão, principalmente coleção Vagalume, Para Gostar de Ler também. Então foi algo que me pegou muito, na verdade, assim, anos 90, né? Cresci nos anos 90, então eram os livros que mais eu tenho essa lembrança de ler. E os quadrinhos, eventualmente, fui descobrindo mais outras coisas, mas uma formação uma mistura de super-heróis e Turma da Mônica era muito presente. Muito legal. E quando você começa a rascunhar esses quadrinhos e sentir o desejo mesmo de trabalhar narrativas, de contar histórias? Escrever tem algo muito... Tem uma arrogância infantil, né, escrever, né? Você pensa, acho que eu vou escrever. Eu gosto de ler coisas, eu gosto de ver filmes, acho que eu vou anotar alguma coisa. Mas tinha uma vibe de desabafo, eu acho, sabe? Eu quero contar alguma coisa, eu quero contar alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que eu tô sentindo. E não necessariamente como um diário, era meio que... Pra mim era meio que, deixa eu começar uma história em que não sou eu, mas era, e que essa situação ela está sendo desenvolvida de uma forma literária porque talvez fosse a forma mais eficaz de me expressar sobre aquele assunto. Mas eu logo abandonava, na verdade, porque eu só queria realmente trabalhar aquele assunto que estava comigo naquele momento, assim. E então não terminava a história. Mas eu lembro muito disso, de começar alguma história porque tinha acontecido alguma coisa na minha vida e eu queria falar sobre isso, mas não queria falar com ninguém. Então a escrita também era meio isso, era um diálogo que eu não precisava me expor para ninguém. E criança não publica, né? Não sempre, pelo visto, não é tão comum. Então pensa, ninguém vai ler, né? Então era algo pessoal, assim. E em casa você era incentivado à escrita ou era realmente uma coisa que você fazia mais no seu cantinho, como forma de Fazia mais para desabafo? mim, mas tinha muito incentivo à leitura. Então sempre teve muito livro, assim, foi um privilégio, assim, uma sorte de sempre ter livros na minha mão, sempre ter muitas opções de leitura em casa. Mas a escrita era algo meio que para mim, não era escondido nem nada, mas era algo meio que para mim. Legal. O meu primeiro contato com o seu HQ foi com Jeremias Pele. Eu gostei muitíssimo da forma como você narra questões tão sérias, né, como racismo estrutural e tal. Acredito que o Jeremias seja o primeiro personagem negro, né, da Turma da Mônica. Uhum. Produzido ali na década de 60. Como foi para você fazer essa releitura desse personagem? Esse livro que é tão importante, premiado. Como é que foi esse trabalho? Pra pensar nessa história, depois que a gente
eu e Jefferson Costa, né, a gente recebeu o convite do Sidney Guzman, que é editor da Maurício de Souza Produções. Eu conversei bastante com o Jefferson sobre o que deveria ter ali. E muito naturalmente na conversa a gente chegou nesse lugar de a gente precisa ir para a coisa mais básica, que é esse menino negro tem que se entender no mundo. E como isso vem? Isso vem através de dor. Isso vem através de situações em que você começa a entender que o mundo vai te agredir dessa forma. E é na escola, né? Geralmente é isso. São situações na escola. Então, Jeremias, ele é um personagem de 1960, mas nunca se falou desse jeito. E a primeira história que fala de racismo de uma forma aberta, né, na Maurício de Souza Produções. Então, a gente pensava muito como fazer com que as pessoas negras se sentissem representadas. Esse era o objetivo principal. Tinha que ter verdade ali. E essa verdade vem através de situações plausíveis, coisas que a gente sabe, que a gente viveu, e a gente sabe disso. Não só por experiências pessoais, mas coletivas, a gente sabe. Então, não era sobre a gente ou sobre um ponto de vista único, era um ponto de vista social, macro, né, que a gente divide, né, que as pessoas negras dividem isso. Pode ter nuances de diferença, mas aconteceu mais ou menos daquele jeito para todo mundo. Depende muito de certos contextos, assim. Se a escola ela é melhor ou pior, isso é indiferente, assim, vai acontecer mais ou menos daquele jeito. Inclusive com figuras de autoridade. Inclusive que às vezes, da mesma forma que tem professores maravilhosos, tem professores que não são tão legais assim. E isso faz parte do gatilho da história, né? A forma que a professora vê o Jeremias. E aquela situação em específico aconteceu comigo quando eu tinha meus 10, 11 anos, né? Daquele trabalho de escola, de apontar para as crianças brancas para elas escreverem sobre alguma profissão. Então, crianças brancas foi médico, engenheiro, advogado. Aí quando olha para o Jeremias fala pedreiro, porque não visualiza falando sobre outra coisa, sobre alguma profissão. E não como um demérito, né, a ser pedreiro, mas é um trabalho braçal. Sim. Né? Então você não vai visualizar às vezes uma criança branca crescendo e exercendo um trabalho braçal, mas uma criança negra você julga isso automaticamente. Isso aconteceu comigo nos meus 10, 11 anos e eu guardei assim, essa lembrança. E quando o Jeremias chegou pra gente, eu sabia como a história ia começar, porque é um daqueles momentos definidores de você falar, isso não foi um mal entendido. Isso foi um olhar puramente racista da professora. E simples assim. Então, conversando com o Jefferson, e a partir dessa ideia que eu levei, a gente falou, tá, então vamos falar de outras situações. Vamos falar de outras situações. Para esse menino, ele se entender no mundo dessa forma, mas ainda para ser uma história de cura. Então, ele vai entender que o mundo lhe vê dessa forma, mas ele não tem que se ver dessa forma. E para isso, ele também tem algo que também é um privilégio, que é uma família. Uma família completa, amorosa, que está disposta a parar o que está fazendo e olhar para ele. Sim. É uma fábula, mas é uma fábula muito baseada em fatos. Muito bom. Eu ia perguntar sobre isso, né? O que o Jeremias tem do Rafael? Você falou sobre a história do Jerê sendo atravessada pelo coletivo, né? Não tem como ler o Jeremias sem se emocionar, sem se reconhecer, sem ver o seu primo. Enfim, eu consigo ver boa parte da minha família ali, dos mais claros aos mais retintos. E, sobretudo, abordando o racismo num ambiente que deveria ser um ambiente acolhedor, né? Então, o Jeremias está ali no início, né, da sua fase escolar e tal. E ali é um ambiente violento, né, para ele. Então, enquanto eu lia, eu fiquei imaginando o que tinha de Rafael, o que tinha de Jefferson, do Gerê, né? Mas você me respondeu isso muito bem. Acho que qualquer pessoa negra, né, que lê o Gerê, a história, e também tem esses núcleos, né, que você falou, a história do pai. O pai também sente muito com isso. Mesmo adulto, né, tem a maturação, porque a gente pensa... me tornei adulto, hoje eu tenho um filho, as coisas vão ser diferentes, mas isso vai atravessando, inclusive não só na infância, mas na fase adulta. Esse menino é um espelho, né? Sim. Tá se repetindo. Tá se repetindo. Você olha e fala, tá repetindo, tá acontecendo o que nem aconteceu comigo, tá acontecendo com ele.
Só que são meninos, né? É uma criança que você ama e você gostaria de proteger. Você não tem como proteger tanto assim. Você tem como orientar, você tem como alertar na melhor das suas capacidades, mas você não tem como evitar que aconteça. Como o Jeremias faz parte da linha de Graphics MSP, né, que são vários autores diferentes com a sua própria trajetória, a sua própria história, fazendo a sua própria versão, também tinha um objetivo de resgatar leitores adultos. Então, quando a gente criou a família do Jeremias ali, porque ela não existia, né, antes, né? O pai, a mãe, os avós, não tinha um nome, não tinha uma família criada ali, a gente criou para o Pele, também era para os adultos olharem e se verem ali também. Não se verem só no Gerê, mas se verem também na família. Acaba sendo como aquelas grandes questões, elas são geracionais. Sim. Então a família entende o que é isso. Todo mundo sabe o que é isso, mas por causa da sua própria idade, eles têm muitas vezes visões diferentes um pouco sobre isso. Mas a gente não tinha tanto tempo ali para abordar como cada um especificamente se sente. Mas tem os pais, tem o avô, no segundo Jeremias já tem a avó, com mais destaque e tal. E os adultos, eles sentem esse peso de a gente vai ter que conversar com ele, a gente vai ter que... E ninguém quer isso. Né? Até porque a ferida continua ali, né? Sim, e não é uma questão que você quer conversar. Então, quando eu estava conversando com o Jefferson sobre isso, ele tem filhos, tem 3 filhos, até perguntei para ele assim, tá, como é que você conversou com ele sobre isso? Assim, ele falou, não foi uma conversa só, foi orgânico ao longo dos anos, ao longo da vida, e mostrando filmes e livros, e o papo sempre presente. Mas é necessário que tenha alguma conversa, é necessário que isso seja falado de uma forma aberta, e nem sempre os pais têm esse emocional para isso. Então foi uma oportunidade de colocar também sobre masculinidade negra, sobre ter tido um pai, que aí já é uma geração anterior ainda, que não falou sobre isso, que estava sendo duro, na verdade, na forma de se comunicar sobre as coisas. Você só quer que seu filho seja uma pessoa honesta e que seja uma pessoa trabalhadora, e vida que segue. Hoje se conversa um pouco mais. Sim. Então esse pai, o Alexandre, ele não tinha ferramentas, né? Ele evitou o máximo, na verdade, ali, mas quando ele passa por uma questão, ele passa por uma batida policial buscando o filho que brigou na escola, ele não sabe lidar tão bem. E é um aprendizado. É um aprendizado pro seu emocional e de como você vai passar isso para uma criança. Sim. A gente está falando da história do Gerê e da família, e a gente sabe que a temática racial, né, é uma temática que tem sido mais abordada contemporaneamente, né, na literatura contemporânea, por exemplo, em outros formatos, né, em outros, enfim, no cinema, no teatro e tudo mais. Enquanto você fazia a construção, né, dessa releitura, quais foram as obras que você leu? Claro que parte muito da experiência pessoal, mas se a gente fosse ler hoje algo em diálogo com o Jeremias, assim, tem alguma leitura que você fez, ou na prosa, ou, enfim, ensaística, que você leu nesse comparativo, que te ajudou a pensar uma maneira de escrever essa história? Ou foi realmente um fluxo das experiências pessoais, assim, tanto passadas por você como pelo Jefferson? Foi mais um fluxo. Foi bem rápido, na verdade. Eu nunca tinha escrito uma história tão rápido. O que só me deixou nervoso, na verdade, me deixou ansioso, porque daí o Sidney, o editor, ele só foi... Foi tipo uns 2 meses para escrever aquela história. E são 3 álbuns no Jeremias, assim, os outros demoraram bem mais. O primeiro, ele foi muito... Foi rápido mesmo. Acho que pegar uma situação que aconteceu comigo da infância... e explorar a história a partir dali se tornou um fluxo. As outras eu pensei um pouco mais em que caminho seguir a partir daquele ponto, né? No Jeremias querendo se tornar um contador de histórias e o que isso ecoava em mim e tudo mais. Mas o primeiro, ele foi muito um fluxo. Eu acho que
todas as cenas chaves, elas estavam ali muito rápido. Depois eu parei para pensar melhor na estrutura, equilibrar alguma coisa, mas foi bem rápido. E sei lá, eu nem sei dizer como foi tão rápido. Eu não tinha naquele momento uma percepção de que eu precisava contar aquela história, independente de ser o Jeremias. Eu precisava contar algo que eu sentia, que estava guardado, e que por muito tempo, na verdade, eu achei que ninguém ia se importar. Não tinha escrito uma história em que eu tinha usado tão abertamente uma experiência pessoal ou coisas que eram tão reais para mim na infância. Eu acho que eu estava me protegendo um pouco em relação a isso. Mas a partir do momento que veio esse convite para fazer uma história sobre esse menino negro, para falar de racismo na infância e tudo mais, parecia muito um chamado de... Não precisa ficar com tanta vergonha, na verdade tem muita gente que vai... Não é que vai gostar, na verdade eu e o Jefferson, a gente na verdade pensou que ninguém ia se importar muito, na verdade. Que não ia vender muito, ele mesmo falava, não vai ser a Graphic MSP menos vendida, porque... Vencedora do Jabuti. Sim. E as três viraram finalistas e tal. A gente ficou muito feliz. É que, na verdade, é aquilo. A gente não cresceu... As referências todas não são negras. A gente não tinha tanta história assim. Nos anos 90 não tinha. Não tinham tantos livros assim falando de história negra, desse jeito, protagonismo negro pra falar dessa forma. Na verdade não tinha. Não é só pra esse público, claro. Não, mas o público base é criança. Sim. Porque é Maurício de Souza. Então o público base é esse. Esse produto especificamente também tinha que dialogar com adultos, mas tem que funcionar primariamente para criança. E então, na verdade, a gente não cresceu com isso. Não tinha isso nos anos 90. Então, não tinha uma obra irmã pra gente falar, vamos fazer tipo aquilo, sabe? Não tinha. E não era nem o fato de, nossa, isso aqui é inovador. Não é também. É só o ponto de que a gente não tinha algo pra gente olhar um pro outro e falar, vamos fazer tipo isso, vamos mesmo que fosse gringo, sabe? A gente não chegou, né, na nossa mão isso. Então, foi uma busca de fazer o melhor que a gente pudesse fazer, porque a gente pensou, bom, essa é a única chance mesmo. A gente não pensou que ia ter um segundo e um terceiro, sabe? Não, esse é o trampo, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai falar o melhor que a gente puder com todo mundo que for negro e que for ler. E quem não for negro, que entenda um pouco melhor esse emocional. O leitor principal eram crianças negras. Crianças por ser um produto da MSP e negras porque tinha que se espelhar no Jeremias e se ver ali e não se conformar com a forma negativa que qualquer pessoa pudesse vê-la. Uma história de cura para crianças negras, era o objetivo. Se não vendesse ou sei lá, aí já não era problema nosso. Então era uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente não esperava que desse certo, e deu, e isso é muito bonito. E aí teve mais 2, isso é ótimo, mas a gente não esperava, não. Você falou, na sua fala e na minha, a gente usou muito o termo história, né? E agora você está falando justamente de não ter, na década de 90, essas referências, assim, diretas. E de fato, porque há um apagamento mesmo, ou um apagamento de algumas histórias, ou ainda na escola há ali um recorte do que vai ser dado, debatido, e há ainda muitas temáticas, né? Da própria história negra do Brasil, que é muito apagada. No Gerê, você perpassa, né? Tem temáticas e figuras importantes que aparecem na história, Zumbi dos Palmares, a Mãe Preta. É muito interessante. Então, realmente, a gente lê o livro pensando, isso aqui é para trabalhar mesmo com criança. Posso trabalhar, inclusive, enquanto professor, em sala de aula. Ele pode expandir, né? Para além daquela leitura do HQ, ele pode ser usado em sala de aula, ele pode ser usado em pesquisa acadêmica, justamente para ampliar essa temática e trazer uma forma diferente de dizer, né? Um novo suporte. E a gente falava de contação de história,
o menino negro pode o que ele quiser. Ele pode, inclusive, escrever sobre racismo, mas ele pode escrever sobre qualquer tema. E eu acho interessante isso na sua trajetória, porque você escreve HQ, você também escreve prosa, está ali entre roteiro. Então, você também foi ampliando a sua voz, né, em relação a trabalhar temáticas diversas, para um público, né, também diverso. Como é que se dá esse trânsito entre esses formatos? É engraçado, né? Tudo são histórias e interessante é você ver como estabelecer alguma conexão emocional. Mas uma prosa é muito diferente, né, do quadrinho. O roteiro de um quadrinho, ele nem é para ser lido. Ele é um pedaço de um todo, é um caminho, né? Depois vai ter que a história ser recontada em narrativa, visual. Mas é muito... O importante também para mim em relação ao Gerê é que me tirou aquele medo de falar sobre emoções que eu compreenda. E quando você tem algo que faça parte de você e que seja uma questão que também lhe causa dor e que não é algo que você consiga tirar, e não é algo que simplesmente você resolve, que era uma questão também nos álbuns do Jeremias, assim, não vai ter um final feliz em que tudo fica bem, porque não existe isso. A temática maior, ela não é sobre isso. Então, eu entendi o quanto era importante para mim escrever sobre vivências negras e tal, e usar as formas possíveis de contar a história. Né? Prosa é legal, ao mesmo tempo que quadrinho é muito legal, e também roteiro para audiovisual é legal. São formas de chegar no público, são formas de se fazer escutar. E aquilo, né? Nos anos 90 a gente não tinha isso, e quando tinha, geralmente era uma coisa gringa, era algum produto dos Estados Unidos que chegava aqui de alguma forma, e por mais que tenha várias diferenças, ecoava no que faltava aqui. E ainda falta. Porque existem múltiplas vivências negras. Sim. Então, se você não dá pra gente se resumir a uma observação de precariedade, a uma observação de ver corpos negros envolvidos em criminalidade ou na extrema pobreza como se fosse natural. Porque quando se repete sempre isso, quando você repete só isso, e você está acostumado a sempre abrir uma história, seja um livro, seja um quadrinho, e você só vê pessoas negras nesse lugar com a desculpa de que, não, mas isso não existe. Não, existe, mas é só isso que existe? Se você só vê isso, como sempre foi assim, na TV, a gente sempre viu dentro desse lugar, trabalhos mais subalternos ou braçais, famílias desestruturadas, ou então aquela luta constante que existe, essa luta constante para manter a sua família, para manter uma dignidade, um teto sobre a sua cabeça, se torna uma percepção natural. Não, é isso que é ser negro. É só isso. E assim, mas é real, existe? Sim. Só que ao mesmo tempo, por que a gente percebe que pessoas brancas gostam tanto de escrever personagens negros assim? Sempre. Que olhar é esse em que a pessoa se sente bem de representar pessoas negras assim? E aí entra na questão ela é corroborada quando faz isso. Ela é premiada quando faz isso. Ela coloca novamente toda uma gama de estereótipos negativos ali. Estereótipo é sempre negativo, né? Como se fosse a única verdade, a única história, e ela ainda é corroborada quando faz isso. A gente está acostumado a isso pelo olhar do colonizador. Sim. Então a gente sempre vê esse olhar, que é um olhar europeu sobre pessoas negras, mas você vê brasileiros brancos fazendo isso.
que é para inglês ver, ou francês ver, ou espanhol ver. E a gente ainda trata isso como se fosse ok. E não só como se fosse ok, como se fosse uma grande verdade, como essa pessoa, nossa, como ela retrata a realidade. Aquilo não é a realidade. Aquilo é um recorte. E é um recorte social construído pós-abolição. De exclusão, de precariedade, de encarceramento em massa e morte. Então não é só porque era MSP que a gente colocou o Jeremias numa família estruturada, numa família classe média. Porque isso precisa ser normalizado, a pluralidade de vivências negras. Um menino que tem uma estrutura, que ele gosta de ler e ir ao cinema com os pais, não precisa estar envolvido numa situação extremamente trágica, porque esse não é o normal. Isso não é o normal. Isso foi construído. Então, é complexo isso. Assim, quando a gente pensa em história, tem que ter mais histórias de protagonismo negro? Tem. Feito por pessoas negras. E tem que se perceber essa diferença. Quem que escreveu essa história? Ah, que interessante essa história de protagonismo negro. Mas quem que escreveu essa história? De onde vem esse olhar? Porque senão a gente vai continuar elogiando pessoas brancas que estão usando a nossa vida para ela se bacanear de que ela é boa. Ah, que boa pessoa ela. Mas aí você vai ver uma história aviltante. É uma história maldosa. Em que você vê pessoas negras envolvidas com criminalidade, arma na mão, um carnaval, mulheres negras peladas no carnaval. Aí você fala, isso é tão Brasil. Isso é tão Brasil pra quem? E que Brasil é esse? Muito bom. Um termo que você usou me chama muita atenção, que é a questão da pluralidade das vivências, né? A gente conversava, como eu falei com você anteriormente no primeiro episódio, com a Luciana Aparecida, e a gente falou sobre escrevivência, né? Sobre como a identidade não exclui a coletividade. De como histórias escritas a partir até num diálogo, na verdade, com as tradições literárias negro-brasileiras são importantes. Porque quem está contando essa história, como está contando. E quando a gente está falando de grandes nomes da literatura contemporânea, né? Escritores negros, como Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, todas têm esse cuidado que você falou. É possível falar de dor, mas é possível falar de amor. É possível falar de violência, mas é possível falar de uma família estruturada. A gente tem subjetividades diversas, né? E falar sobre o racismo não é apenas uma coisa. Há muitas formas, né? A criança na favela ela vai sofrer racismo. Não significa que o menino que está numa escola, né, classe média alta, enfim, rico, negro, uma ótima escola, ele também não vai sofrer. É claro que são camadas diferentes, né? Mas, de fato, essa normalização das histórias, né? Tipo, todo preto é igual, né? Então, é mais fácil partir desse ponto de partida mesmo, da violência, enfim, da prisão, essas temáticas que já são comuns, porque de fato acontecem, mas também é preciso ter coragem, né? E quem vai ter essa coragem para escrever? São as pessoas negras, né? Porque, de fato, como você disse, muitos escritores brancos têm trabalhado até a temática, você vê até academicamente, né? Uhum. Escritores para além da ficção, ensaístas, pesquisadores, muitos ainda começam a trabalhar agora, um pouco tardiamente, com questão racial e tal, até via uma obrigatoriedade, né? Pela questão do ensino de literatura, né? Literatura afro-brasileira e tal, mas parece que não é genuíno. Então, esse recorte, para alguns professores, é muito natural. Vamos debater isso aqui. Há várias formas, né, de falar de uma pessoa negra, mas há muitos professores que alguns não se sentem muito confortáveis, porque acham que não vão lidar com um tema muito bem. Outros fogem mesmo do debate. Mas, enfim, eu acho muito forte a literatura brasileira, negro-brasileira. Enfim, trabalhos como o seu, desses autores que eu citei, justamente por esse ponto que é primordial, que é trabalhar o negro em sua pluralidade, né? Essa subjetividade. Não é que autores brancos não possam ter personagens negros, Sim, mas tá. você olha qual a intenção? Qual foi a intenção daqueles personagens? E você tem que questionar isso. Mas, ao mesmo tempo,
entra no elitismo do mercado literário. Assim. Então, quem são editores? Quem são donos de editoras? São pessoas brancas que também não bate no coração a questão. Mas por que então escritores e escritoras negras vão escrever diferente? Porque não é só uma mulher negra. É alguém que parece sua irmã, sua mãe, sua prima, sua avó. Sabe? Não é só um cara. É alguém que parece seu irmão, seu pai, seu primo, seu tio. Você não vai escrever de qualquer jeito. É alguém que parece com você, é alguém que parece com a sua família, é alguém que parece com seus amigos. Não é qualquer coisa, não é uma peça de xadrez que você coloca aqui e termina a história. É alguém que parece com alguém que você ama. Mesmo que você veja defeitos nessa pessoa, e mesmo que ela também não seja exatamente uma boa pessoa. Mas você vê aquele personagem de uma outra forma. Você não vai enfiar todos os estereótipos ali com a desculpa de que aquilo é real, de que acontece, e tudo bem, acontece, e vamos, e termina, e publica. Você olha para um espelho. E isso que é importante a gente entender. E isso que é importante nós como leitores também. A gente olhar e falar, isso aqui faz sentido? Ou isso aqui é um amontoado de ofensas disfarçado de história? Enfim, que mais pessoas negras e mais pessoas se sintam à vontade para contar histórias e escrever, trazendo várias experiências, seria incrível, né? Sim, a história delas importa. Sim. E esse é o ponto também cultural, né? Se em todas as novelas, filmes, ou praticamente todos, era um personagem secundário que não importava muito, que não tinha desenvolvimento, né, desse personagem, que ninguém sabia onde morava, quais eram seus sonhos e tudo mais, porque você ia se importar. Então é um personagem que não é tão interessante, estava ali para compor, e para auxiliar personagens brancos. Não desenvolvia aquela história, então parece que a nossa história não importa. Então, até para pessoas negras contarem a sua própria história, escreverem ficção e tudo mais, você tem que ter a percepção de que a vida dela não é algo dispensável. Que se ela sumir no mundo agora, não vai fazer diferença. Faz diferença. Vai fazer diferença para todo mundo que a conhece, que ama. Vai fazer diferença. Essa percepção de que ela não é dispensável, ela acaba tendo que ser construída, porque tudo ao redor diz para ela que ela é dispensável. Logo, a história dela não importa. Logo, para que, inclusive, ler uma história de protagonismo negro? Acaba nem se importando tanto. Porque a gente se envolve, assim, desde criança, vendo filmes e séries, livros e tal, você se envolve com dilemas emocionais puramente humanos, mas com personagens brancos. E eu cresci com isso, né? Eu tinha minhas referências quando eu era um moleque e lia e tudo mais. Eu gostava do que estava acontecendo emocionalmente com aqueles personagens. Mas não era um rosto igual ao meu, parecido com o meu, de alguém da minha família. Não havia identificação. Não tinha essa identificação, mas a identificação existia em relação a questões emocionais básicas. Mas cada recorte vai trazer um pouco mais de especificidade. Se é uma mulher, vai ter algo específico. Se é uma pessoa LGBT, vai ter algo específico. Se é uma pessoa indígena, uma pessoa negra, vai ter algo específico. Algo que já é diferente a forma que você vê o mundo e a forma diferente que você reage emocionalmente às situações. É importante a gente também ver isso. Então, a gente precisa de mais pessoas contando a sua própria visão de mundo nas histórias, não só pessoas negras. Mas a mesmice ou o pastiche que fazem, a gente tem que parar de aceitar isso como se fosse algo positivo, porque não é. Se a gente continua tendo esse olhar, que é um olhar de colonizador, esse olhar europeu, para agradar europeus sobre a gente, e achar isso ok, isso continuar sendo publicado e até premiado, a gente não vai andar para lugar nenhum. Senão, porque vira um apagamento de tudo que é importante ser contado sobre pessoas negras, por exemplo, nesse caso que a gente está falando. Porque daí não importa.
Sim. Eu vou pegar essa sua deixa, né, de contar a própria história, enfim, a história dos seus. Qual dica você poderia dar para quem quer se aventurar nos HQs, ou na narrativa mesmo, né, de contar uma história? Qual dica você poderia dar para quem está assistindo a gente? Mas sempre estudar. Tem cursos para isso, ao mesmo tempo a gente pensa, poxa, mas aí eu não tenho grana. Também tem canais no YouTube que falam sobre contar histórias, que falam sobre narrativa de histórias em quadrinhos, roteiro para as histórias em quadrinhos. Então, antigamente nem tinha cursos, né, sobre isso, assim. Contar histórias era uma coisa meio separada, né? Era meio bem elitizada. Você tem que estudar rádio e TV, você tem que estudar cinema, você tem que fazer uma graduação. Mas não necessariamente. É importante a gente entender que, para começo de conversa, todo mundo gosta de história. Se você senta num bar, no happy hour com seus amigos, o que vai acontecer ali são histórias. Pô, mas como é que tá o tempo? Como é que tá a faculdade? Pô, você terminou com a sua mina? Pô, você começou um namoro? A pessoa vai te responder. Aí começa uma história. Ela vai te contar uma história. A gente se reúne para isso, para troca de histórias. Todo mundo gosta de histórias, mas não é só isso. A gente precisa de histórias. A gente compreende o mundo através de uma história. O que aconteceu semana passada comigo, se eu contar uma história, a gente entende a forma linear como as coisas acontecem. É tudo uma grande história só. Então, entender isso para como a gente conversa, que todo mundo tem um pouco de contador de histórias, tem gente que é muito bom nisso. E que nem precisa trabalhar com isso. Mas às vezes cresceu com um avô que conta, não, porque quando trabalhava ali no centro, sei lá, aí conta uma história, às vezes longa. E às vezes ela conta bem, essa pessoa, conta mais ou menos, mas ela gosta disso, ela conta histórias. E a gente está disposto a escutar. Né? Convivências positivas que a gente tem envolvem isso, sobre escuta. Então a gente se encontra, e aí, como é que você tá? Ouve uma história. Devolve outra história. Para como a gente conversa, todo mundo gosta de histórias. A gente vive isso, todo dia, o tempo inteiro. E aí, mas eu quero me especializar. Bom, tem cursos também para isso e tudo mais. E também tem muitos vídeos de graça que você pode entender estruturas de uma história. Mas o importante é não ficar com medo, não se acanhar. Dá para contar algo muito interessante que só você consegue contar. Empolgada. Talvez eu rascunhe algumas coisas. Por que não? Indo um pouquinho agora para o além da página, o que você assistiu recentemente de filme, série, uma boa narrativa, um bom roteiro que você podia indicar aqui pra gente? Nossa. Eu sempre tô assistindo algumas coisas ao mesmo tempo. Acho que porque eu sou ansioso. Então eu fico assistindo várias coisas ao mesmo tempo. Mas na verdade é engraçado, assim. Eu muitas vezes eu vou pra um lugar de... assim, eu cresci lendo quadrinhos, eu faço quadrinhos, eu amo quadrinhos. E... aí, duas coisas que eu tava vendo, que era a série Ruptura e também uma nova série animada do Homem-Aranha. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a graça pra mim é como Ruptura trabalha desenvolvimento de personagem. E o Homem-Aranha é um personagem que eu amo desde criança e tudo mais. E como você consegue recontar sempre. E com super-heróis é meio isso, porque o super-herói é uma versão moderna de heróis teágicos épicos. Então é muito aspiracional, acredito, e esperançoso também, porque é alguém que decide que eu vou fazer o melhor que eu puder fazer para as pessoas até eu perder. Vai perder. Um dia esse personagem, esse herói, ele vai morrer. Ele vai perder. A perspectiva de que uma hora vai acabar a sua missão de fazer do mundo um lugar menos babaca, de um lugar menos cruel, de um lugar menos egoísta. Uma hora eu vou perder. E a perspectiva de que essa história vai acabar de alguma forma, e talvez tragicamente, não impede que hoje essa pessoa faça o melhor que ela possa fazer.
se a gente para pensar dessa forma, tirando a parte espalhafatosa de gente malhada de colã se socando, e tem boas histórias de super-herói, pode não ser a maioria, mas tem boas histórias, a gente entende que no melhor dos seus dias, se você puder fazer algo minimamente agradável e útil e gentil para alguém, faça. Não é todo dia que você vai ter o melhor para dar. E um dia a sua jornada no planeta Terra vai acabar. Então, seja lá o que você plantou, você fez o melhor que você podia fazer. Não é todo mundo que vai gostar de você. Não é todo dia que você acertou. Mas é possível que tenha uma boa lembrança de você. Que você seja uma história que não amargue tudo ao seu redor. Você pode ter adoçado tudo ao seu redor. Então, isso sempre me faz voltar para alguns personagens assim, que eu lia quando criança e que ainda leio às vezes, ou que eu vejo filmes e tudo mais de super-herói. Porque tem uma inocência muito grande, que é um produto originalmente pensado para crianças, mas a inocência está nisso, de que eu entendo que o mundo é um lugar injusto, eu não quero fazer parte do que torna ele pior. Por aí. Muito bonito, tudo que você falou. E, de fato, as histórias, a literatura, sem querer ser utópica aqui, né? Minha imagem, né, da literatura, do que eu leio, eu sempre estou muito aberta para o que eu estou lendo, para as imagens. É claro que tem vários tipos de leitores, né? Mas a literatura é como um remédio mesmo, né, nesse sentido. À medida que ela afia a nossa imaginação, à medida que ela amplia o nosso olhar, ela pode também nos transformar e ser essa pessoa melhor, né, a fim de se colocar no mundo. Então, de fato, as histórias nos fazem melhor, né? Seja na literatura, né, prosa, poesia, HQ, filme. E aí vai depender também de como esse leitor ou esse espectador está atento, né, para aprender e aberto para sentir, né? E, enfim, e se permitir em relação à mudança e ser afetado por tudo isso, né? Eu amei a nossa prosa, Rafael. Vamos ao nosso ping-pong. Vamos. Um clássico da literatura nacional. Vidas Secas. Um clássico da literatura estrangeira. O Conde de Monte Cristo. Um livro que você gostaria de ter escrito. O Apanhador no Campo de Centeio. Um personagem inesquecível. Homem-Aranha. Muito bom. Gênero literário favorito. Fantasia. Um escritor ou escritora que te inspira. Fernando Sabino, desde a infância. Um tema fundamental na literatura. A vida, o que a gente vive hoje. Qual é o autor que você mais leu? Acho que o Sabino. Qual livro você gostaria de apagar da memória para ler como se fosse pela primeira vez? Acho que o Watchmen. Eu adoro. Acho que o Watchmen. Literatura é? É provar que você existe e que a sua história importa. Terminamos. Fiquei até emocionada. Chega ao fim o segundo episódio do capítulo A Parte. Para mais conteúdos como esse, nos siga por aqui e acompanhe as redes sociais da Estante Virtual. A Estante Virtual tem como objetivo democratizar e incentivar a leitura. E lembre-se, livro novo é aquele que você ainda não leu.